Olá pessoal, vamos então para a revisão de questões de eletrostática. Nessa revisão com questões nós estamos usando a apostila, que é a apostila Vestibulares Brasil. Nessa apostila vocês têm 100 questões para resolver, mais 150 complementares gabaritadas, mais resumo de toda a teoria. Vamos então para a questão 68. Duas esferas condutoras idênticas possuem cargas elétricas de valores mais 2Q e menos 6Q, interagindo entre si por uma força elétrica conforme indica a figura. Então nós temos esferas idênticas, uma é mais 2Qzão e a outra é menos 6Qzão. A força F é uma força, como ele mostra, de atração. Claro, nós temos aqui uma esfera positiva e outra negativa, então há uma atração entre elas. Aí ele diz o seguinte: se as esferas forem postas em contato e recolocadas em suas posições iniciais, a nova força de interação entre elas passará a ser F'. Comparando os módulos de F e F', conclui-se. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um contato. Então, vou encostar as duas esferas e após o contato eu vou recolocá-las em suas posições iniciais. Eu pergunto, o que acontece quando eu faço uma eletrização por contato quando os corpos têm o mesmo tamanho? O que nós fizemos? Na eletrização por contato, a carga final, vamos chamar essa daqui de A e essa de B. Então, a carga final que a A e a B ficarão, eletrização por contatos de mesmo tamanho. É uma média aritmética dos corpos que se encostaram. Encostei A e B, só tem A e B na jogada aí. Então a nova carga de A e B, além dos sinais serem iguais, é uma média aritmética entre mais 2Qzão mais menos 6Qzão sobre 2. Então, a nova carga de A e de B será, então, menos 4Qzão sobre 2, menos 2Qzão. Então, sabemos aí a nova carga de A. Então, QA', nova carga, menos 2Qzão. QB', menos 2Qzão. Então, notem que se antes nós tínhamos uma atração porque os sinais eram contrários, agora nós teremos uma repulsão com a F'. A pergunta dele é se essa F' em relação a F vale quanto? Bom, gostaria de lembrar a todos então a lei de Coulomb. Como é que é a lei de Coulomb? O módulo da força eletrostática entre duas cargas pontiformes é dado pelo produto das cargas pela distância ao quadrado. Então, KQQ sobre D ao quadrado. Notem que a distância entre as cargas era D. Após o contato, elas foram recolocadas em suas posições iniciais. A conclusão é que D não se modifica nessa questão. K é uma constante. Portanto, para analisar a nova força, eu tenho que analisar o produto das cargas antes e o produto das cargas depois. Tá? O que era o produto das cargas antes do contato? Vamos lá, antes do contato, a força valia F e eu tinha um produto que era QA vezes QB, em módulo, tá? Módulo do produto. Então nós tínhamos o quê? 2Qzão vezes menos 6Qzão. Conclusão, nós tínhamos em módulo 2 vezes 6, 12Qzão ao quadrado. Q vezes Q, Qzão ao quadrado. Agora, após o contato, nós temos uma F'. E essa F' é o produto da nova carga QA' com a nova carga QB'. Só que a nova carga tem módulo menos 2. Então, não, desculpa, o valor é menos 2, mas o que importa é o módulo. Então, menos 2Q vezes menos 2Q é a outra carga. Então, nós temos aqui menos com menos mais, 2 vezes 2 dá 4Q vezes Q, Q ao quadrado. Eu verifico que o produto das cargas era 12 e foi para 4.
De 12 para 4 nós temos uma divisão por 3. Como a força eletrostática é diretamente proporcional ao produto, se o produto entre as cargas dividiu por 3, é porque a força, proporção direta entre força e produto. Força linha é a antiga força sobre 3. Tá? Então eu analisei o produto. Se o produto dividiu por 3, a força, a nova força, será 3 vezes menor. Portanto, F' é F sobre 3. C de Canadá para a questão 68. Questão 69. Na figura abaixo é representada uma carga pontiforme Qzão e dois pontos A e B. Sabemos que o campo elétrico no ponto A devido a Qzão vale 4 vezes 10 na 2 Newton por Coulomb, conclui-se que no ponto B o valor do campo elétrico é de quanto? Nós temos que lembrar o seguinte, o módulo do campo elétrico criado por uma carga pontiforme é dado por K, Q sobre D ao quadrado. É dito então que a uma distância D, ponto A, tá? Ponto A a uma distância D, o campo elétrico do ponto A vale quanto? 4 vezes 10 na 2 Newton por Coulomb. Esse é o campo que essa carga cria aqui. A mesma carga a uma distância 2D criará quanto de campo? Notem que a constante é a mesma e a carga é a mesma. A proporção entre o campo elétrico criado por uma carga pontiforme e a distância é inversa quadrática. Se a proporção é inversa quadrática, significa que no ponto B, ao dobro, 2 vezes mais distância, eu terei no ponto B, comparativamente ao ponto A, um campo elétrico que é menor. Como é que eu sei disso? Ó, distância está no denominador aqui na formulazinha, então todo o resto é constante, distância e denominador. Então quanto mais distância, menos campo. Só que é uma inversa simples? Não, se fosse inversa simples, dobro de distância, o campo seria metade. O campo em B é o campo em A dividido por, ó, tá vendo que o D está ao quadrado? Então pega esse 2 aqui, põe ao quadrado, e aí nós teremos quanto? Nós teremos 2 ao quadrado, 4. Então o campo em B, 4 vezes menor. Ah, quer dizer, se fosse 3 vezes mais, seria E sobre 9? Sim, seria 9 vezes. Se fosse 4 vezes, seria E sobre 16? Isso. Sempre pega o número da distância, põe ao quadrado e tu vai achar quantas vezes menor. Portanto, o campo elétrico em B será campo em A, 4 vezes 10 na 2 sobre 4. Ou seja, 1 vezes 10 na 2, Newton por Coulomb. Esse é o campo elétrico em B, que decresce com o inverso ao quadrado. Então nós temos ali, para a questão 69, A de Argentina. Questão número 70, diz assim, o potencial de um determinado ponto A é 200 volts e num outro ponto B é de 50 volts. Se uma carga elétrica de 60 coulombs se deslocar de A até o ponto B, o trabalho realizado pelo campo elétrico vale quantos joules? Então eu tenho um ponto A e o potencial no ponto A é de 200 volts, positivo. E um ponto B tem um potencial de 50 volts. A carga elétrica vai se deslocar de A para B, levada pelo campo elétrico. Quer saber o trabalho do campo elétrico. Por qual caminho? Interessa o caminho? Não interessa o caminho. Qualquer caminho que seguir de A para B dará o mesmo trabalho. Por isso que a força elétrica é uma força conservativa. Porque o trabalho não depende do caminho. Poderia ser aqui, poderia ser reto, poderia ser... Qualquer caminho, o trabalho da força elétrica dá o mesmo valor. Como é que eu calculo o trabalho para ir de A até B? O trabalho para ir de A até B é o valor da carga que vai se deslocar vezes a DDP. O que é DDP? É o potencial inicial menos o final. Tem que cuidar, não é final menos inicial. Por isso que não é uma variação de potencial, é uma diferença. É inicial menos final. E aí nós temos o trabalho para ir de A até B. Ele disse que a carga que se deslocou é uma carga de mais 60 coulombs, de 60 coulombs. Então vamos lá. O trabalho de A até B é 60 vezes 200 menos 50,
Tá? Então o trabalho para ir de A até B é 60 vezes 150. 6 vezes 15 dá 90. Tá? Dá 90. 6 vezes 15 dá 90. Mais 2 zeros, 9.000 joule positivo ainda. Então questão 70, C de Canadá para a questão de número 70. Questão 71. A figura ilustra um campo elétrico por meio de linhas de força. Nessa situação é correto afirmar que a intensidade do campo elétrico na região próxima a R é maior, menor ou a mesma do que a região próxima a S, e que um elétron abandonado em repouso entre R e S se desloca em qual sentido? Bom, quero lembrá-los a propriedade das linhas de campo. Quanto maior a concentração das linhas de campo elétrico, que são essas linhas aqui, maior a intensidade do campo. Tá vendo que a concentração de linhas ao redor de R é maior que S? Portanto, nós temos que o módulo do campo elétrico em R é maior que o módulo do campo elétrico em S. Então a primeira proposição diz assim, então o campo elétrico em R é maior. Então já sei que é maior. Então já ficamos entre D e E. Agora, um elétron abandonado entre os pontos R e S. Eu quero lembrá-los que se há campo, se tem campo aqui, não necessariamente tem força. Para ter força, tu tem que colocar uma carga elétrica. Quando nós colocarmos, vetor força elétrica, é o vetor campo elétrico vezes a carga que eu coloco. Quando eu colocar uma carga numa região que tem campo, haverá força. Então aqui, ao colocar a carga elétrica aqui entre R e S, tá, haverá força. Vetorialmente o que está escrito é que se eu colocar uma carguinha positiva, o sentido da força elétrica e do campo elétrico, direção e sentido são os mesmos. A direção sempre é a mesma, porque a direção é do campo. Agora, força elétrica e campo terão mesma o quê? Direção e sentido. Agora, quando nós colocarmos uma carguinha negativa, como é o caso, coloca-se um elétron, a força elétrica e o campo elétrico terão direções e sentidos tais que será a mesma direção do campo, mesma direção, porém terá o quê? Terá sentidos contrários. Os sentidos são contrários, tá? Da força e do campo. Nesse momento aqui, nós temos um campo elétrico dirigido tangente à linha. Então, se a linha é para a direita, o campo elétrico também aponta para a direita. Como eu coloquei uma carga negativa, um elétron tem carga negativa, a força terá sentido contrário ao campo. Então, a força elétrica, nota que a direção é a mesma. Essa direção é igual a essa, ambas horizontais. Só que esse sentido é para a direita e esse sentido é para a esquerda. Então a força terá sentido contrário. Por isso que o elétron se deslocará no sentido de R. Tá? Então, R, o elétron vai para R. Então, é maior onde? Em R do que em S, e o elétron se desloca para R. Aí se fosse um próton, o próton se deslocaria para S. Força na positiva no mesmo sentido do campo. Então você iria para S se fosse próton. Como é elétron, vai para R. 71, então, D de Dinamarca para 71. Questão 72. Uma partícula com carga elétrica move-se com velocidade v e penetra numa região onde existe um campo elétrico representado por linhas equipotenciais. Ao entrar nesse campo, a partícula seguirá qual trajetória? Eu quero lembrá-los que a linha equipotencial é sempre perpendicular às linhas de campo. Se eu tenho uma linha de campo horizontal, as equipotenciais serão verticais. Quero lembrar também que no sentido da linha de campo, o potencial sempre diminui. Então tá aqui, Então notem, a linha de campo deverá ser para a direita, porque, se as equipotenciais são verticais, as linhas de campo são horizontais. Tá ali, Tá? Eu tenho que desenhar igualmente espaçadas, por quê? Porque ele desenhou linhas de equipotenciais igualmente espaçadas. Então isso aqui é um campo uniforme, tá? Então nós temos ali as linhas
equipotenciais e as linhas de força. Bom, por que eu então desenhei perpendicular? Porque as linhas equipotenciais sempre são perpendiculares às linhas de campo. Por que eu desenhei para a direita? Porque as linhas de campo sempre têm o sentido do decréscimo dos potenciais. Lembrem que linhas de campo uniforme são feitas por placas paralelas e as linhas saem da placa qual? Positiva. Aqui, se estão chegando linhas, aqui é uma placa negativa. Agora eu pergunto, o que acontece aqui? A partícula entra perpendicular. Essa que seguiu reta, quem é que não sofre força? Só se for algo neutro. Então, seria neutro. Neutro nem tem, porque ele falou que tem carga, né? Agora, quem é que vai no sentido da placa positiva? Quem é que vai contra as linhas de campo? Quem é que está sendo puxado para cá? Algo positivo, negativo ou algo nulo? Se está indo para a placa positiva, só pode ser algo negativo. E esses dois caras aqui indo para a placa negativa só pode ser uma partículas positivas. Então, se for elétron, não. 2 se for elétron, não. Elétron tem carga negativa. 3 se for elétron, pode ser. Fechou. se for próton, não. E 3 se for próton, não. 3 se for elétron. Então, resposta aí da 72, resposta C de Canadá para a questão de número 72. Encerramos assim a revisão de questões de eletrostática. Assista a próxima aula sobre eletrodinâmica. Agradeço muito a tua ajuda, se tu puder dar um like para qualificar esse vídeo. O que mais? Você vai compartilhar nas redes sociais. Vai lá, Facebook, Google+, tá? Twitter. Isso aí vai ajudar então o nosso canal a crescer cada dia mais. O que você pode mais fazer? Adicionar a favoritos. Isso ajuda bastante também. E inscrever-se. Se você já é inscrito, incentive outras pessoas a se inscreverem no canal Física Fábrias. Até a próxima aula. Aquele abraço!